Reescrita das Crônicas de um Aristocrata em Outro Mundo. Parte 6. Lâminas, Destinos e uma Linguagem Esquecida. Capítulo 1. O Convidado Inesperado. Uma manhã tranquila na Mansão das Estrelas Vespertinas foi interrompida por batidas precisas na porta principal. Edgar anunciou: Senhor, o vice-capitão da Guarda Real, Sir Galen, solicita uma audiência. Sir Galen era uma lenda viva, veterano de 3 guerras fronteiriças, com cicatrizes que contavam histórias mais eloquentes que qualquer crônica. Em sua armadura de cerimônia, ele inclinou-se perante Caim. Barão von Silford, Sua Majestade solicitou que eu o convidasse pessoalmente. A Guarda Real tem ouvido muito sobre suas habilidades. Gostaríamos, humildemente, de pedir que você nos avalie. O pedido era incomum, um barão de 14 anos avaliando a elite militar do reino. Mas Caim percebeu a verdadeira intenção. O rei queria testá-lo perante seus melhores guerreiros, estabelecer sua credibilidade militar além das bênçãos divinas. Estarei lá amanhã ao amanhecer, respondeu Caim. Capítulo 2. Aprovação na Arena de Prata. A Arena de Prata era o santuário de treinamento da Guarda Real, um círculo de mármore branco marcado por séculos de combates de prática. Naquela manhã, estava lotada, 200 dos melhores guerreiros do reino, da infantaria pesada aos espiões ágeis, todos curiosos sobre o campeão dos deuses. Caim chegou vestindo um simples uniforme de treino, sem armadura, apenas como uma espada de treino de madeira. A simplicidade foi interpretada por alguns como arrogância. Sir Galen apresentou-o. Este é o Barão Caim von Silford. Ele concordou em demonstrar sua arte marcial hoje. Uma voz ecoou do fundo, feminina, carregada de ceticismo desafador. Uma demonstração? Que tal um teste real? A multidão se abriu, revelando Capitã Tiffana von Ribeut. Ela era impressionante, quase tão alta quanto Caim, com cabelos cor de cobre cortados na altura do queixo e olhos cinza como aço temperado. Seus movimentos eram economia de movimento personificada, cada gesto calculado. A espada à sua cintura, guardiã do sol, era famosa por nunca ter sido derrotada em combate justo. Minha capitã, começou Sir Galen, mas Tiffana levantou uma mão. O menino prodígio salvou a princesa, pacificou um dragão e ganhou bênçãos divinas. Tudo muito bonito. Mas na Guarda Real, respeitamos apenas uma coisa: habilidade na lâmina. Caim estudou-a. Ele viu não apenas uma guerreira, mas uma artista marcial cujo domínio transcendia a técnica, atingia a filosofia. Qual sua proposta, capitã? Um duelo. 3 pontos de toque. Sem magia, apenas espada contra espada. Seu sorriso foi afiado. A menos que você precise de suas bênçãos para enfrentar uma mera humana. A provocação era óbvia. A Guarda Real prendeu a respiração. Caim sorriu levemente. Aceito. Mas com uma condição: se eu vencer, você treinará comigo uma vez por semana. Há rigidez em sua guarda superior que pode ser refinada. Os olhos de Tiffana estreitaram. Ninguém jamais criticara sua técnica. E se eu vencer? Eu lhe ensino um estilo de espada perdido que conheço. O acordo foi selado. Capítulo 3. A Dança das Lâminas. O duelo começou com um sinal de Sir Galen. Tiffana atacou primeiro, um movimento tão rápido que muitos mal viram. Mas Caim já não estava lá, tendo se movido não para trás, mas diagonalmente, sua espada de madeira tocando suavemente seu lado. Ponto 1. Anunciou Sir Galen, atônito. Tiffana não se perturbou. Seu próximo ataque foi uma tempestade de golpes, cada um perfeito, cada um mortal se conectasse. Caim defendeu, não bloqueando, mas redirecionando, usando a força dela contra ela mesma. Aos 2 minutos, sua espada de madeira encontrou a abertura em sua guarda, um leve toque na jugular. 2-0. A arena estava em silêncio absoluto. Ninguém jamais dominara Tiffana assim. A capitã parou, respirando fundo. Então, algo mudou em seus olhos. O ceticismo deu lugar a uma concentração absoluta. Ela baixou sua guarda, fechou os olhos por um segundo, e quando os abriu, havia uma serenidade nova neles.
Seu próximo ataque foi diferente, não mais força bruta, mas pura economia, cada movimento fluido para o próximo como uma dança letal. Caim sorriu genuinamente pela primeira vez. Finalmente. O que se seguiu foi menos um duelo e mais um diálogo em lâminas. 3 minutos, 5, 7, os dois moviam-se em perfeita sincronia, antecipando, adaptando, criando. Até que, em um movimento que ninguém compreendeu completamente, Caim apareceu atrás de Tifana, sua espada de madeira pairando sobre seu coração. Ponto final. Vitória do Barão von Silford. Capítulo 4. O despertar do coração. Em vez da raiva esperada, Tifana baixou sua espada e virou-se para Caim, seu rosto uma máscara de admiração pura. Como, você não está apenas seguindo um estilo. Você está reescrevendo a arte da espada em tempo real. Você também poderia, respondeu Caim, baixando sua arma. Sua técnica é impecável, mas você se prende ao certo em vez do eficaz. Você vê a espada como uma ferramenta, não como uma extensão de si mesma. Ele estendeu a mão. Nossas sessões de treino começarão na quarta-feira. Tifana pegou sua mão, mas em vez de um aperto, levou-a aos lábios num gesto de cavalaria reverso que fez a arena inteira suspirar. Ensinador, não apenas treinador. Nos olhos dela, algo havia mudado, a desconfiança derretida, substituída por uma fascinação que rapidamente se aprofundava em algo mais. Ela, que nunca encontrara um igual, muito menos um superior, viu em Caim não um rival, mas um ponto cardinal em seu mundo marcial. Capítulo 5. O terceiro noivado. Os rumores voaram mais rápido que falcões mágicos. Em 3 dias, toda a capital sabia do duelo e do interesse particular da capitã von Ribeut. Na sexta-feira, Caim foi convocado ao palácio, não à sala do trono, mas aos aposentos privados da Rosa de Aço, os aposentos pessoais de Tifana, que ela raramente permitia que alguém visse. O rei já estava lá, assim como Tifana e seus pais, os idosos barões von Ribeut. E, incomum, começou o rei, sem sua pompa habitual. Mas a capitã von Ribeut fez um pedido. Ou melhor, uma exigência. Tifana ajoelhou-se não perante o rei, mas perante Caim, um gesto chocante para a mulher mais orgulhosa do reino. Caim von Silford. Você é o primeiro a me superar verdadeiramente. Não apenas na espada, mas na compreensão dela. Permita-me caminhar ao seu lado. Não como subordinada, mas como parceira. Seus pais pareciam simultaneamente aterrorizados e orgulhosos. O rei suspirou, mas havia um brilho de diversão em seus olhos. A casa von Ribeut é antiga e honrada. Tifana é minha melhor guerreira. E você, Caim, já tem 2 noivas, o que é mais uma? Caim estudou Tifana, não a capitã, mas a mulher por trás da armadura. Ele viu lealdade feroz, integridade inabalável e um coração que amava tão intensamente quanto lutava. O campeão dos deuses deve unir o reino, refletiu ele em voz alta. Guerreiros, governantes, estudiosos, talvez faça sentido. Ele estendeu a mão. Não prometo ser um marido convencional. Meu destino está entrelaçado com o do reino de maneiras que nem eu compreendo completamente. Tifana pegou sua mão, seus olhos cinza brilhando. Eu não procuro convencional. Procuro significado. Assim, com a bênção real, Caim von Silford ganhou seu terceiro noivado. Capítulo 6. O livro do primeiro rei. Uma semana depois, outra convocação real, desta vez, nos arquivos reais secretos, uma sala subterrânea abaixo do palácio, protegida por tantas camadas de magia que até o ar parecia envelhecido. O rei esperava ao lado de um cofre aberto. Há algo que pertence a você, Caim. Dentro, em um estojo de cristal, repousava um livro. Sua capa era de um material desconhecido, não couro, não metal, não tecido. E quando Caim o abriu, o mundo parou. Os caracteres dançavam na página. Japonês. Sua língua natal de outra vida. O Crônica do Fundador, sussurrou o rei. Escrito pelo primeiro rei, Aiteustan, o Unificador. Ninguém jamais decifrou essa escrita. Nem mesmo os maiores linguistas ou feiticeiros de compreensão. Caim folheou as páginas com mãos trêmulas.
Não era japonês comum, era arcaico, misturado com símbolos mágicos, mas inconfundivelmente a língua que ele pensara ser única de seu mundo anterior. A lenda diz, continuou o rei, que Aiteustan não nasceu neste mundo. Que ele caiu do céu durante a grande ruptura, trazendo consigo conhecimentos estranhos que unificaram as tribos guerreiras em um reino. Caim leu uma passagem aleatória. O portal se abriu sob um céu duplamente iluminado. De um mundo de metal e fumaça, caí neste de magia e monstros. Os nativos me chamaram de abençoador, mas eu sabia a verdade. Era um refugiado, não um profeta. Seu coração batia forte. O primeiro rei era, como ele, um transplantado dimensional. A mais, disse o rei, sua voz grave. Aiteustan previu outros como ele que chegariam em tempos de grande necessidade. E deixou instruções. Quando o sétimo campeão surgir, dê-lhe este livro. Ele entenderá. Caim fechou o livro, sentindo seu peso, não físico, mas histórico. O sétimo campeão. Você é o sétimo campeão dos deuses na história registrada, explicou o rei. Os outros 6, bem, suas histórias são para outro dia. Mas nenhum foi como você. Nenhum teve todas as 7 bênçãos. Nenhum casou 3 noivas antes dos 15 anos, ele acrescentou com um sorriso seco. Caim segurou o livro contra seu peito. Aqui estava a resposta, ou o início dela. Porque ele estava aqui. Porque os deuses o escolheram. E talvez, como Aiteustan, qual era seu verdadeiro propósito neste mundo? Sua Majestade, disse Caim, seus olhos sérios. Preciso estudar isto. Isto muda tudo. O rei assentiu. O livro é seu. Mas cuidado, Caim. Algumas verdades são perigosas. Aiteustan unificou um reino, mas também desapareceu misteriosamente, deixando apenas este texto incompreensível. Naquela noite, na mansão das estrelas vespertinas, Caim abriu o livro sob a luz das 7 bênçãos que brilhavam de seu teto. Palavra por palavra, ele traduzia. História por história, ele aprendia. E na página final, uma linha que o fez gelar. Agradeço aos deuses por esta segunda chance. Mas eles não nos contam o preço. Para cada transplantado que salva um mundo, outro mundo deve morrer. O equilíbrio cósmico exige sangue por sangue. Quando o próximo vier após mim, diga-lhe, prepare-se para escolher. Fora, as estrelas pareciam tremeluzir mais fracamente. O destino de Caim havia acabado de se tornar muito mais complexo, e muito mais sombrio. O primeiro passo para entender seu propósito foi entender que talvez ele não fosse o herói, mas o contrapeso em uma balança cósmica terrível.